avisando desde o ano passado que o ciclo do Abel Ferreira chegou ao fim. E aí vocês me crucificaram no ano passado. Um absurdo falar isso, piriri, parará, pururu, porque saturou o nível do futebol do Palmeiras. O Abel não consegue mais extrair de um baita de um elenco e de um time que teve um investimento quase que bilionário. Galera, Palmeiras ontem ficou no empate 1-1 contra o Cerro, essa partida fora de casa, lá em Assunção, no Paraguai. Vamos acompanhar aqui a repercussão desse empate do Palmeiras, pessoal do Jogo Aberto, falando mais em relação ao trabalho do Abel Ferreira. A gente já vê parte da torcida cobrando o treinador. Vamos ver o que o pessoal falou sobre isso. Deixar os créditos, Jogo Aberto, Grupo Bandeirantes, está chegando por aqui, ainda não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, muito obrigado. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo. Quero ouvir Abel Ferreira, que não ficou muito satisfeito não com esse 1-1 diante do Cerro Porteño. El campo que se recortou. Nunca vi na minha vida, primeira vez em minha vida que vi algo assim, primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, hein? Primeira vez que vi isto. Mas tens que perguntar a Conmebol. Sabes em que século estamos? Não tenho mais nada para te dizer. Essa história do campo, todo mundo falou muito no Brasil, porque o Cerro diminuiu 4 metros, não sei se ele ficou sabendo, 2 metros de cada lado, sem avisar a Conmebol. Não posso falar na Conmebol, vocês sabem que eu... Sim. Não posso falar nada aqui, parece que estamos proibidos de falar. Portanto, está aí, não me faças perguntas sobre isso, faz-me perguntas só. Às vezes as pessoas dizem, o Abel não fala sobre futebol. Se me fizer perguntas sobre futebol, eu vou falar futebol. Peço-te a ti, a todos os teus colegas que me estão a ver, eu vou deixar de ser o escudo daquilo que é temas que não são jogo. Se me falarem do calendário, a diretoria pode falar. Se me falarem de coisas que se passam do campo, a diretoria pode falar. Eu vou falar só de futebol. Se me quiseres fazer perguntas de futebol, não me faças essa pergunta. É triste nós no século XXI vermos isso, é muito triste, mas não sou eu que mando, não sou eu que organizo e tenho que ter muito cuidado com o que falam, que vocês sabem que eu quase que fui penalizado pela Conmebol por ter dito aquilo que vocês ouviram, então tenho que ter muito cuidado, não é? Tenho que ter muito cuidado com o que falo. Vou continuar a focar-me naquilo que eu controlo, porque quando eu foco naquilo que eu controlo, eu sou muito bom a focar-me naquilo que eu controlo. Quando eu não me foco naquilo que eu controlo, faço aquilo que não devo e essa não é a minha função. A minha função é dotar os meus jogadores. Hoje não conseguimos ganhar, a responsabilidade é minha e seguimos porque temos um ciclo. Aliás, acho que somos a única equipa que tenha um ciclo de 4 jogos seguidos de 2 em 2 dias. Não entendo porquê, mas também não quero entender, não vou fazer força nenhuma, vou jogar, vamos viajar e preparar a equipa sempre da forma que for. Você acredita que nesse momento a efetividade é o grande problema da equipe? Não, é o descanso. O grande problema é não termos descanso. Esse é que é o grande problema da equipa. Abel, e antes da análise tática da partida, quem será que acertou esse empate? Quem aqui no programa? Ninguém. Os palpites aqui do Jogo Aberto, na verdade, é no singular. Um palpite apenas. Cerro Porteño e Palmeiras. Marco Aurélio Cunha. 1-1. Boa. 1-1. 1-1. João Paulo. Cheirinho de arroz queimado, sim. Palmeiras não vai ganhar, não. 1-1, tô com o doutor. Sai daí, capelão. 1-1, tô com o doutor. 1-1, tô com o doutor. Vamos festar hoje, doutor? Vamos pro crime hoje, doutor? É quase um urso abraçando o doutor Marco Aurélio Cunha. Quem diria Marco e Capelanes unidos pelo acerto do palpite, hein? Acertou! Doutor, esse 1-1, por É o médico quê? e o monstro. Qual foi a sua antevisão? Capela tá lá. Capela, parabéns, acertou o placar. Marco Aurélio também. E eu já passo a pergunta pro doutor. Por que esse 1-1 se configurou? Qual foi o pecado do Palmeiras? O Palmeiras joga para fazer o primeiro gol, no contra-ataque depois, mas no segundo tempo o Palmeiras foi ruim. E jogando fora de casa, com apoio de torcida, um time chato de jogar, chato, que busca o gol também. Então o empate era o mais razoável para essa partida. O Palmeiras, pro empate não é ruim, Libertadores você joga, ganha em casa, empata fora, tá bom.
Está dentro da régua não a do Palmeiras do ano passado, mas a do Palmeiras desse ano. Eu concordo com o Marcos, só que tem um detalhe. Naquela pretensão de melhor campanha da fase de grupos, pode complicar. Ainda tem chance de classificar bem, mas já perdeu uma oportunidade. Capelanes, você que também acertou em 1-1 esse placar, por que você sentia esse cheiro de arroz queimado, hein? Não, a sobrinhada dele. Eu vou te explicar, Renata. É o seguinte, eu vivo em outro planeta e eu acredito em ET. Eu acho que é muita pretensão do ser humano chegar e falar, não, só nós existimos aqui. Não, por quê? Uai, existe vida extraterrestre, eu acredito nisso. Por que eu tô falando isso? Se um ET desce na Terra, agora, aqui ao meu lado, aqui no CT do Coringão, e ele fala, e aí, Capela, beleza? ET, fone em casa. Qual que é a fita, irmão? O Palmeiras tá voando mesmo assim, porque ele pega a tabela de classificação, ele vê o Palmeiras líder do Brasileiro, Palmeiras que já encaminhou classificação na Copa do Brasil e o Palmeiras líder do seu grupo na Libertadores. O ETzão da massa vai chegar pra mim e falar, Capela, Verdão tá voando, né? ET, não. Porque o torcedor sabe do que eu venho falando aqui há muito tempo. Inclusive, eu fiz um levantamento rápido, aí sim, o Data Capela. Atenção a esses dados, produção pode checar e me confirmar. 16 últimos jogos do Palmeiras, tirando o jogo contra o Jacuipense, o Palmeiras ou empatou, perdeu ou venceu apenas por um gol de diferença. É um futebol pragmático, é um futebol burocrático, é um futebol às vezes preguiçoso, como foi ontem. Diante de um investimento quase que bilionário, o nível de futebol jogado do Palmeiras deveria ser maior. E o torcedor é ligeiro. O torcedor tá com o olhão arregalado e por isso que eu senti o cheiro de arroz queimado. Porque os jogadores que ganharam o Campeonato Paulista esse ano, talvez já estejam com a barriguinha cheia. E não é assim que a banda toca. Tem um bom time, tem um bom elenco, tem um bom treinador. Mas que é teimoso, uma barbaridade, e ontem pardalzou mais uma vez. Se não abrir o olho, vai ficar só com o Paulistinha mais uma vez, Renata. A pergunta é essa, futebol preguiçoso ou futebol presunçoso, Chico Garcia? Aí você foi na semântica. Ai, que lindo, Chico! Você foi na definição. Que fruta é essa aí? Se for de comer, eu não ganho, não. Quem é presunçoso, presume presunção. Ou seja, o Palmeiras achou que venceria o jogo a qualquer momento e ele vem jogando realmente um futebol para o gasto. Ou seja, não precisa fazer mais do que 1-0. Só que em algum momento isso pode fazer falta. Se o goleiro não faz um milagre no último minuto, o Palmeiras teria vencido o jogo por 2-1 e aí a gente estaria aqui falando de mais uma vitória. Mas não dá para contar com isso sempre. Eu acho que o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, constrói o resultado. É o roteiro quase que perfeito e quase que habitual. Só que aí você toma um gol de um adversário que está jogando em casa, inclusive, depois do Palmeiras ter meio que tirado o pé. Tanto que, é verdade, que quando toma um empate, parte para cima. Aí tenta resolver o jogo, por quê? Porque aí tomou um empate que talvez não estivesse nos planos. Eu não acho que tem essa crise toda técnica que o Capelanes acabou de bradar. O Capelanes é o caos. Mesmo que ele fale, né? Nossa, venceu 70 jogos com um gol de diferença, mas venceu, né? É o líder do Campeonato Brasileiro, tem 5 pontos com 2 jogos nesse primeiro turno da Libertadores fora de casa. Então não é essa crise toda. Agora, é um time que muitas vezes dentro do jogo frustra o seu torcedor porque tem capacidade para mais. Sgarbi, tem um detalhe, o Alan poderia ter até ampliado esse placar, um gol que normalmente ele não perderia, mas então parece que vocês estão tardiamente concordando com o Marco Aurélio Cunha quando ele disse que o futebol do Palmeiras era o quê? Pragmático. Boa. E aí, Sgarbi? Eu nunca vou discordar do doutor. O doutor, o senhor é muito fofinho, cara. Você não vai. Fofinho? É fofinho. Não, mas é que até o torcedor do palmeirense, que vai até falar, tá passando pano pra mim. Mas você tá. Cara, mas o torcedor se acostumou tanto com a excelência. Com excelência. Com o quê? Com goleada. Com a excelência, Ronaldo. Quando você sabe o que é isso. O Corinthians não sabe há um tempo. O Paulistinha fez tudo isso. Não, 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então se acostumou tanto com a excelência que quando o Palmeiras faz o bom, o ok, nossa, já vira um alerta assim de o que tá acontecendo. E, cara, vamos falar a verdade, nas últimas Libertadores foi algo atípico que aconteceu. Do Palmeiras dominar, ganhar fora de casa todos os jogos, quase bater a excelência ali também em relação aos pontos. É algo difícil de ver. Normalmente, o doutor sempre fala muito isso aqui, porque eu concordo sempre. Legal. Que fora de casa, você normalmente empata. A União São Paulina tá grande. Tem alguma coisa errada aí. Fora de casa você empata, em casa você ganha. E o Palmeiras, nos últimos anos, fez o quê? Ganhou fora de casa, não tinha isso aí. E assim, o Chico fala algo também que os times aprenderam a jogar contra o Palmeiras. De que os times entram mais fechados contra o Palmeiras, tem medo do Palmeiras, tem respeito pelo Palmeiras. Diminui campo. Na minha opinião, isso pesa muito. Então eu não vejo esse caos.
do Palmeiras de nossa, assim. Eu não vejo essa crise técnica, nada. Ô Edu, quando você analisa a tabela, claro que dá tempo até de sair com folga o primeiro colocado desse grupo, mas não necessariamente a melhor campanha. E essa melhor campanha, ela sempre vai te deixando decidir em casa. E isso pro Palmeiras, quando ele foi lá e perdeu para a LDU e depois reverteu de maneira mágica, claro que isso foi importante, porque o segundo jogo foi em São Paulo. Você acha que isso pode afetar os planos do Abel Ferreira, caso o Palmeiras não tenha essa melhor campanha agora na primeira fase? Eu acredito que não, Renata. Eu acho que o planejamento vai se manter a mesma coisa. Para que você possa ser campeão, você vai ter que passar pelas adversidades. E o ano passado, como o Sgar falou bem, foi uma competição atípica que o Palmeiras conseguiu fazer 100% praticamente da fase de grupo. E isso faz com que a gente... E o Flamengo, o atual campeão, passou em segundo. Então isso não faz tanta diferença. Agora, o que a gente prega, que o Chico falou muito bem, é a questão da postura que o Palmeiras está tendo, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, quando você tem um placar. E aí você, de repente, tira o pé, os jogadores, de repente, fazem jogadas que não estão habituados a fazer, e isso está atrapalhando. Contra o Bragantino, conseguiu, ganhamos de 1-0. Ontem já não, acertou um belo chute ali, saiu um empate, mas como eu falei na primeira parte, eu vou analisar o Palmeiras agora, o copo meio cheio, não meio vazio. Aqui a gente tem o grupo, o Sporting Cristal lidera com 6 pontos. Meio cheio aí, ó. O Palmeiras é o segundo colocado, ficou com 5, o Cerro Porteño foi a 4 e o Júnior Barranquilla tem 1. Então a gente vê que tá um grupo, fora o Júnior, que ainda não demonstrou, jogou bem contra o Palmeiras na estreia, fez esse ponto de empate, mas depois não figurou muito nessa chave. Everton, você acha que o Palmeiras vai ter algum problema para se classificar em primeiro lugar nesse grupo? Renata, não vejo problemas, tem muita coisa para rolar ainda. Concordo em parte com o Chico de que há uma certa presunção, sim, por vezes. Mas vamos lá. O Cerro Porteño hoje briga na ponta com o Olímpia, lá no campeonato. Mas o poderoso campeonato paraguaio. Não, eu estou falando só de números mesmo. 34 pontos contra 39 do líder, que é o Olímpia. Então, o Cerro nunca foi uma baba do boi cansado jogando com eles lá. O Palmeiras jogou para ganhar o jogo, produziu para ganhar menos do que se esperava, mas sim, e empatou o jogo. Tá tudo certo, sem crise. Só para lembrar que o atual campeão que o Flamengo ano passado, o Flamengo classificou em segundo. Só para você ter uma ideia. E voltando 3 anos, eu não posso deixar de não citar isso aqui, voltando 3 anos, o Fluminense chegou à final da Copa Libertadores com o Boca não ganhou um jogo sequer, Renata. Então calma lá, já entender que tá tudo terra arrasada e tal. A gente sabe do que o Palmeiras é capaz. Ano passado ficou provado, né? De ter tomado uma piaba fora e ter revertido em casa, ou invertido em casa. Então não é momento para crise, não. Ainda vai se classificar em primeiro do grupo. Pode cobrar isso aí. Ronaldão, ontem eu fiz essa pergunta pra você, se o Palmeiras teria algum problema, e você até levantou uma lebre, que poderia acontecer alguma coisa não no 100%. Por quê? Por que eu digo isso, minha Renata? Porque o Palmeiras... Tá perdendo a potência? Ele é um time... exatamente isso, eu ia chegar aí. Não deve estar perdendo a potência. O Abel, ele muda muito o foco. E ele mudando de foco... Ele tira... desvio de foco, você é especialista. Eu sou especialista, então por isso que eu estou falando de... Mas diminuir o campo, Ronaldo. Diminuir o campo, pô. Então, mas tá na regra, Chico. Se tá na regra... Peraí, deixa eu aproveitar. Tá na regra, Chico? Tá na regra? Não, tá na regra. Não é que está na regra. A questão é que você pode ter uma distância mínima e uma máxima. O gramado sintético também está. O gramado sintético tá na regra? Tá. Então acabou. Então todo mundo cumpriu a regra. Porque todo mundo reclama. Os caras treinam todo dia com todo mundo reclama do sintético também, doutor. Então não tem que reclamar também, porque Mas vocês perceberam que isso chamou a atenção do Palmeiras, que todo mundo observou o que aconteceu, porque não é tão comum. Eles erraram muitos passes. Então o Palmeiras errando passes que você pensava assim, cara, não é normal. Então afetou. Eu não estou dizendo que é uma desculpa, que não pode. Estou falando que houve um efeito prático na redução do campo. Você acha que errar passe é pela redução do campo? Mas você joga campo reduzido para você trocar passe referências espaciais, doutor. O treino. Referências espaciais. Você sabe onde está, você tem as medidas, você tem a velocidade e a intensidade do passe. Pô, isso afeta, pô. Chico, eu vou pegar a palavra de volta porque você só falou besteira. Deixa eu falar uma coisa pra você, menina Renata. O desvio de foco do Abel está invadindo os vestiários. Porque o time fica xoxo.
O time faz um gol do Palmeiras e fica xoxo. Aí você vai nas redes sociais e você vê o torcedor realmente, não os modinha, viu, o Chico, o Cicinho, não modinha. O torcedor mesmo fala assim, esse time tem que ir pra cima. Por quê? Porque a imprensa colocou na cabeça do torcedor que é só Flamengo e só Palmeiras. Mas Vocês são culpados disso. Porque agora você assiste o jogo e não tem essa entrega toda que vocês estão vendendo. Você sabia? O Palmeiras é líder do campeonato. E daí? Nós estamos falando de Libertadores. Mas o Palmeiras é o segundo time que menos criou grande chance no Brasileiro. Sabe o que é a Lanterna? Eu vou te perguntar outra coisa. Quem tá jogando na Sul-Americana? São Paulo. Azar é seu. Então, é isso que eu tô dizendo. O Abel tá mudando o foco há muito tempo. Olha a risada de quem é. Deixa eu ver. Foi do Chico. Foi a minha risada. Eu achei que era outra. Não foi áudio, não. Foi a minha mesmo. O Renato tá ouvindo voz. O Grêmio também. Doutor, o negócio eu tô igual o Capelanes acreditando em ET em zumbi. Doutor, aumenta a dose da Renata que ela está ouvindo voz. As referências espaciais não estão muito boas. Bom, então é isso. Tá mudando de foco. O Abel tá mudando de foco. Ele tá aumentando o time. Deixa eu ver. Eu sei de quem é. É verdade. É verdade. Ô, Capela, a gente adora uma risada, né, Capela? É verdade. É isso, é verdade. Ai, gente. E outra, a gente não explana muitas coisas que a gente fala no grupo. Imagina se a gente soltasse ao vivo o que a gente fala lá, né? Tava todo mundo preso. Agora, ô Rê, me dá uma partezinha, uma sublinhadinha bem rapidinha. Que é o seguinte, é o que eu costumo falar pro telespectador, pro internauta. O Capela serve pra fazer o quê no jogo aberto? O Capela serve pra detectar as incoerências e o Capela serve pra depois chegar e falar assim, ó, eu avisei. Eu avisei. E eu estou avisando desde o ano passado que o ciclo do Abel Ferreira chegou ao fim. E aí vocês me crucificaram no ano passado. Um absurdo falar isso, piriri, parará, pururu. Ganhou o Paulistinha, então tá vendo, Capela, você tá errado. Agora eu percebo que vocês estão aos pouquinhos, migalhinha por migalhinha, concordando comigo. Porque saturou o nível do futebol do Palmeiras. O Abel não consegue mais extrair de um baita de um elenco e de um time que teve um investimento quase que bilionário. Então o Chico, que antes estava com o pé atrás, com a minha opinião, já tá vindo pro meu lado. Doutor, a mesma coisa. Ronaldo já tá comigo. Então, aos pouquinhos, eu tô trazendo vocês pro meu lado, para que a gente possa decretar e concordar com a maior parte da torcida do Palmeiras que o ciclo do Abel Ferreira, infelizmente, chegou ao fim. Se derem chance para ele até o final da temporada, vocês vão me cobrar. Ganhou o Paulistinha e ponto. Porque se continuar com esse nível de futebol jogado, Rê, acabou. C'est fini. Adiós. Oi, Capela, sai daí, ó. O que é, Edu, repete? Faz 3 anos que ele tá falando que o ciclo do Abel acabou. Acabou! Aí todo ano vai ele tá sem fome. Vai acabar realmente, mas não ele está sem fome, o Abel. Está mudando foco. Está que nem a Renata hoje. Tá vendo? Na verdade, Renata, hoje é o Caos Pelani. É, o Caos Pelani. O mensageiro do Caos é ele. É ele. Vamos pro YouTube, Edson Recadinho. É isso aí, torcedor do Palmeiras. Um trecho pra vocês aí do Jogo Aberto. Pessoal falando sobre o Palmeiras, Abel Ferreira. O Palmeiras ontem não fez uma grande partida, um jogo bem abaixo mesmo, deixando a desejar na Libertadores. E é comum agora, a gente já vê, né, alguns torcedores reclamando, cobrando o treinador, cobrando um melhor desempenho do time. É claro, né, com o elenco que o Abel Ferreira tem, ele tem a obrigação de fazer esse time jogar um melhor futebol. O Capelanes até falou aí, né, em fim de ciclo para o Abel Ferreira, não sei se é isso mesmo, fim de ciclo, mas a gente já vê ali alguns torcedores cobrando até a saída do Abel Ferreira, mas a gente tem que ter calma, né? O Abel é um baita de um treinador, por mais que o time não esteja aí num bom momento, mas eu não sei se seria a solução, né? Seria a demissão do Abel Ferreira. Ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso. Mas a verdade é que o time precisa dar uma resposta melhor dentro de campo. Está jogando muito mal. Ontem mesmo foi uma partida bem ruim, principalmente no segundo tempo. É um time ali sem muita criatividade, né? Um time bem devagar mesmo, o futebol do Palmeiras. Abriu o placar e depois o Cerro empatou a partida. Até ali um gol meio chorado também do Cerro. Mas, com todo respeito ao adversário, ao time do Cerro, o Palmeiras tinha, acredito que até a obrigação de vencer, né? Que é um time, o Cerro é fraco, o Palmeiras não está jogando um bom futebol, a verdade é essa, né? O torcedor não está confiante, acredito que é isso, né? O torcedor não está confiante nesse futebol que o Palmeiras está jogando nos últimos dias. Está liderando o Brasileiro, mas a Libertadores
o time está deixando a desejar, né? A gente que já viu aí, acredito também que o problema é que o torcedor já acostumou, né, a ver o Palmeiras sempre pegando ali a primeira colocação geral na primeira fase da Libertadores. Agora o time está oscilando bastante. Mas a verdade é que precisa evoluir, né? Precisa melhorar. O Abel já está sendo aí cobrado por alguns torcedores. Ele tem ali a palavra, né, da Leila Pereira, né? Acredito que ele não vai ser demitido, mas a gente já vê alguns torcedores já criticando o treinador, né? Coisa que era bem difícil de ver. Mas a verdade é essa, o Palmeiras precisa melhorar, precisa evoluir, jogar um melhor futebol, tem um bom elenco. O banco de reservas do Palmeiras não é dos melhores, mas tem bons jogadores e o time não está conseguindo desempenhar um bom futebol, principalmente na Libertadores. Deixa aí a sua opinião, o que você acha desse atual momento. Você, torcedor do Verdão, acha que seria, agora no momento, seria interessante fazer uma troca ali no comando, trocar o treinador? Deixa aí a sua opinião, é importante a gente ouvir os dois lados, né? Tem torcedor que é contra a demissão, tem torcedor que é a favor, então é importante a gente ouvir os dois lados aí. Comenta aqui abaixo, valeu e até o próximo vídeo.